Você toma café toda hora que eu sei. Tudo bem, meu povo? Boa segunda pra vocês. Café com Beckler chegando já num café da tarde. Faça favor de pegar o seu pão de queijo, a sua broa, eu falei broa, para aproveitar o café aqui, como vocês já devem ter visto aí no menu do dia. Vou falar do jogo do Napoli, vitória sobre a Salernitana, a vitória do Manchester City sobre o Newcastle, do Bayer Leverkusen sobre o Augsburg e ainda da Inter de Milão sobre o Monza. Só a Inter de Milão sobre o Monza não foi uma vitória nos acréscimos do segundo tempo. Os jogos de sábado que eu acompanhei foram bem legais. Para começar, para você que está chegando agora, porque tem uma galera chegando depois do vídeo do clássico, umas 2.000 pessoas se inscreveram aqui nas últimas horas. Muito obrigado para todo mundo que está aqui. Toda segunda-feira eu tento tomar um café da manhã com a galera. Dessa vez não foi café da manhã. Por quê? O jogo acabou muito tarde, o trabalho ontem acabou muito tarde, o que fez eu acordar tarde, ir para academia tarde também. E depois tive de placa, tive reunião na TNT. Então só tive tempo de gravar agora. E cá entre nós também, o vídeo do clássico tá rendendo bem, então eu deixei ele render um pouco mais, espremeu o suco até o final. O nome disso é capitalismo, porque tá monetizando. Mas pode assistir aqui também, porque é interessante até para o torcedor do Barcelona, primeiro, desconectar, e segundo, escutar um pouco sobre o Napoli, que é o adversário do Barça, que eu vou começar a olhar com um pouco mais de lupa agora, até fevereiro, quando vai jogar contra o Barcelona, e também os outros times aqui, porque são interessantes os outros jogos. Bora lá então, vitória do Napoli. Para começar, tem café, né? Café com Beckler não podia faltar. E dessa vez tem café mesmo. Cafézinho com leite em pó. Bora, meu povo! Napoli 2-1 na Salernitana. O gol da Salernitana foi marcado pelo Candreva, aquele mesmo interminável Candreva, passou pela Lazio e por mais 200 times na Itália. Fez um belo gol no primeiro tempo. Napoli chegou a ser vaiado pela torcida. É um time lento, com pouca inspiração. Claro que sentiu muita falta do Anguissa, mas principalmente do Osimhen, que está fora por conta da disputa da Copa Africana de Nações. Sou completamente contra, né, que se permita que seleções joguem como a Copa Africana de Nações e a Copa Asiática durante o calendário de clubes. Tinha que se ter uma alternativa para que todas as Copa América, Eurocopa e as Copas Africanas e Asiáticas jogassem sempre no mesmo calendário. Eu sei que pela questão do clima é muito melhor que se jogue em janeiro, porque tem um clima mais ameno em muitos países da África do que no meio do ano, mas eu acho muito ruim que os clubes fiquem desfalcados e que não se possa dar a atenção devida também à Copa Africana de Nações. Eu acho que se ela acontecesse sem calendário de clubes, a gente olharia muito mais para um torneio que é muito bom, porque tem muitas seleções africanas boas, ou coletivamente ou individualmente pelo menos, enfim. Tá sem o Osimhen, uma grande polêmica, né, no meio de semana, porque o empresário do Kvaratskhelia disse que o Osimhen está acertado com a Arábia Saudita. O empresário do Osimhen respondeu xingando de tudo quanto é palavrão, o empresário do Kvaratskhelia, um nível baixíssimo e um clima que aparentemente não está dos melhores do mundo em toda a temporada do Napoli. Isso se reflete dentro de campo. O time vinha de 4 jogos sem vencer, de apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, contando todas as competições. O pior início em casa no campeonato italiano desde a temporada 97-98, quando foi rebaixado. O Napoli não está correndo risco de rebaixamento, não está correndo risco de muita coisa, para falar a verdade, nesse momento do campeonato, porque está ali numa faixa muito intermediária da tabela, está 20 pontos atrás da Inter, que é a atual líder, que está fazendo o papel de Napoli da temporada passada, né? Ganhando e jogando bem todos os jogos. Já falo sobre a Inter. Mas sente muita falta do Osimhen, porque nesse momento de crise eu acho que era ele que estava aguentando mais o pulso e dando um pouco mais de respiro para o time. O Gil Simeone não tem a mesma qualidade do Osimhen para isso, e o Kvaratskhelia caiu muito essa temporada. Acho que agora, com o retorno do Mário Rui, porque ficou um tempo machucado, ele vai ter um pouco mais de apoio pela esquerda, não ficar tão isolado e ter um crescimento. O segundo tempo do Kvaratskhelia foi muito bom. O Napoli chegou a perder 5 chances de gol, criou bastante, finalizou mais de 10 vezes de dentro da grande área da Salernitana, empatou no primeiro tempo com o Politano e virou no segundo tempo, já no último lance da partida, um bate-rebate dentro da área, um gol de muito coração que pode ajudar. O Napoli, eu fui fazer uma matéria em Nápoles pro Raízes da Champions da temporada passada, em abril de 2023, entrevistei o Paolo Cannavaro, o irmão do Fábio Cannavaro, que é o mais famoso, né, dos irmãos. E ele falou uma coisa muito interessante. Essa cidade, Nápoles no caso, está entre 2 vulcões. E isso diz muito sobre a cidade e o povo. Eu acho isso também, conhecendo muito pouco, muito superficialmente, mas assim,
não tem muita estabilidade e tem muito fogo. É muito quente, tudo em Nápoles. Então, não tem estabilidade, mas tem essas faíscas. E eu acho que esse gol talvez possa mudar o futuro, não sei se pelo menos a curto ou médio prazo, mas desafogar com essa vitória acho que é muito importante para o Napoli, como foi. Ficou muito mais pelo resultado e pelo coração do que pela atuação do Napoli, que ficou muito atrás. Para um jogo contra o Barcelona, o Barça tem, na minha opinião, ligeiro favoritismo, porque o Barcelona também não é um time confiável, mas é sim ligeiramente favorito contra o Napoli. O jogo é em um mês ainda, então muita coisa vai acontecer até lá, vale a pena ir acompanhando. Vitória do Manchester City sobre o Newcastle 3-2. Aqui, vale explicar algumas coisinhas que eu reparei no jogo e que eu já venho reparando na temporada do Manchester City. Quando joga o Doku e não joga o Grealish, o Manchester City muda a sua forma de atacar. Porque quando tem o Grealish na ponta esquerda, não quer um jogador o tempo inteiro para ir para 1 contra 1. Quer que o Grealish muitas vezes segure a bola, atrai a marcação para girar essa bola e achar espaço do outro lado. Quando ela chega no Doku é o contrário. O Manchester City quer isolar o Doku, perigoso, deixar ele em situações de 1 contra 1, para que ele em velocidade, em drible, leve vantagem sobre os marcadores. E isso faz com que o Manchester City corra o risco de perder muito mais bolas e de ter muito menos controle de jogo. Aquela sequência que o time teve sem ganhar no mês de outubro, acho que foi, né, ou novembro, que o Manchester City não vinha bem, tinha, claro, a falta do De Bruyne, a falta do Haaland, o Rodrigo ficou jogo fora porque estava suspenso, se eu não estou enganado, e ainda perdeu o Grealish também por algumas partidas. E eu acho que o Doku tem alguns muito bons jogos. Teve um jogo que ele acho que deu 4 assistências e tal. Realmente, eu lembro desse jogo. Não lembro agora quem foi o adversário, mas ele foi muito bem. Só que quando ele perde muitas bolas, ele dá a oportunidade dos times contra-atacarem o Manchester City, porque não está tão posicionado no campo de ataque, está atacando mais rápido, é quase que uma transição que gera outra, né? É um contra-ataque de contra-ataque que acontece muitas vezes. E assim, por exemplo, empatou o jogo e logo depois virou o Newcastle, depois de um belo gol do Bernardo Silva, numa jogada que a bola sai da esquerda, vai muito rapidamente para a direita para o Walker cruzar, para o Bernardo fazer um belíssimo gol de letra. E depois uma perda de bola pelo lado do campo, o Bruno Guimarães dá um passe sensacional. O Bruno Guimarães é um capítulo à parte aqui também, para o Isaac empatar e depois o Gordon, que de novo joga muito bem, vira o jogo para o time do Newcastle. O Doku, olha só as estatísticas dele. Ganhou 3 de 12 duelos, 3 de 12, 1 a cada 4, perdeu 22 das 59 bolas que tocou, mais do que 1 a cada 3, só conseguiu driblar uma vez das 4 que tentou e só acertou 75% dos passes. Errou muito, errou muito. Se a gente pega para ver os números do De Bruyne, que resolveu o jogo, ele também não teve um acerto de passes tão grande, ele também perdeu bolas e tal, mas o De Bruyne... O Manchester City com o De Bruyne já atacava mais estático, já atacava mais posicionado, com o Doku eram perdas que geravam muito contra-ataque para o time adversário. Olha em comparação o Doku, que foi o ponta pela esquerda, com o Phil Foden, que foi o ponta pela direita. Ele perdeu 12 de 80 bolas que tocou, o Doku perdeu 22 de 59, o Foden perdeu 12 de 80. 12 de 80 dá o quê? Uma a cada 7, quase, né? Dá quase uma a cada 7, o outro perdeu uma a cada 3. Perdeu o dobro de bolas proporcionalmente. Ganhou 4 de 10 duelos, o outro ganhou 3 de 12 e acertou 3 de 5 dribles. O Foden, pelo outro lado, ele conseguiu dar dinamismo para o jogo, sem perder as bolas, sem dar contra-ataque, o que ilustra o mau jogo que fez o Doku. Foi substituído pelo Bob, que fez o gol da vitória, né? Curiosamente, o gol sai nos acréscimos no segundo tempo de um norueguês, não é o Haaland. O Bob faz o gol da vitória do Manchester City. Bruno Guimarães, para falar de um outro nome próprio desse jogo. Desarmou 5 vezes. Só o Trippier desarmou mais que o Bruno Guimarães nesse jogo. E o Trippier era o marcador do Doku. Então esse mau jogo do Doku também coincide com o bom jogo do Trippier por ali. O Bruno ainda deu uma assistência num passe excelente, pela dificuldade que é, pela importância de dar o passe de primeira e não dominar e depois passar. Ganhou 8 de 12 duelos. Isso para um meio-campista contra o Manchester City é muita coisa, porque normalmente os meio-campistas adversários estão vendidos. E perdeu 10 de 54 bolas para um jogador que arrisca muito. É um número ok, mas todos os outros números do Bruno Guimarães são excelentes. Cara, é um jogadoraço. É um jogadoraço. Ajuda muito o time. O Newcastle é pequeno já para o Bruno Guimarães, né? Deve ter que negociar no meio do ano.
A gente já viu que o Paris Saint-Germain já mostrou interesse, mas não vai ter músculo financeiro para fazer a operação agora em janeiro. Mas acho que está de horas contadas no Newcastle, que está um time de meio de tabela, que tentou se organizar com um projeto, mas que eu acho que não conseguiu contratar protagonistas o suficiente. Tem o Isaac, que é muito bom, tem o Bruno Guimarães, que é muito bom, o Gordon também foi um bom achado, mas de resto o Almiron acho que não se desenvolveu como se esperava, o Joelinton faz uma temporada de muitas lesões, na defesa acho que vai bem o Schär e o Trippier também, acho que já foi até melhor ofensivamente, mas também é um jogador que vai bem, mas faltam muitos jogadores para o Newcastle encorpar e ser um time de manter pegada de G4 de campeonato inglês todo ano, o que é péssimo para os grandes jogadores que estão lá. Então, ficou um projeto meio inacabado, esse do Newcastle, e que deve ter que liberar alguns jogadores, vender alguns jogadores no meio do ano, porque está estrangulado pelo fair play financeiro. Manchester City, por outro lado, tomou a virada porque gerava, de novo, muitas transições, muitos contra-ataques, mais ou menos na toada do time de novembro, e quando se estabilizou mais no campo de ataque, quando não permitiu que o adversário corresse tanto, e com a entrada de um jogador muito diferente como é o Kevin De Bruyne, pelo quase que a individualidade, né? Porque ele tinha o jogo e não conseguia desenvolver. A partir do momento que ele tinha o jogo e conseguiu desenvolver, porque tinha um jogador para desenvolver, venceu a partida por 3-2 e apertou o Liverpool, está 2 pontos atrás na segunda colocação. Uma rodada de muitos empates, né? Manchester United e Tottenham empataram, Everton e Aston Villa empataram, então bom para Manchester City, bom para Arsenal, bom para o próprio Liverpool, bom para quem está lá em cima que Tottenham e Aston Villa tenham derrubado pontos. Campeonato alemão, Augsburg e Bayer Leverkusen, vitória do Bayer Leverkusen por 1-0, jogo muito difícil, não é fácil jogar em Augsburg, os adversários que lá vão normalmente ficam muito incomodados, é um adversário duro para se jogar, embora seja um time mediano, de meio de tabela. E o Leverkusen conseguiu a terceira vitória consecutiva na Bundesliga, tinha 2 empates antes disso, depois venceu com solvência Bochum e Frankfurt, se eu não estou enganado, 4-0 e 3-0, e agora volta a ganhar. Sentiu muito a falta do Boniface, que vem caindo de produção nas últimas semanas, ou pelo menos estava assim antes da parada de Natal e Ano Novo na Alemanha, mas o Boniface tem algo que o Patrick Schick, que em teoria seria o titular desse time, mas se machucou, né? Que ele não tem tanto, que é saída de área. E para esse time tão móvel, a saída do Boniface de área e a combinação dele com outros jogadores faz com que o futebol do Wirtz, do Hoffmann e do Grimaldo, principalmente, cresça muito. E na ausência do Boniface, com um centroavante mais posicional, né, com um 9 mais típico de área, faltou um pouco de movimentação para o Bayer Leverkusen, embora tenha finalizado 24 vezes, o número de grandes chances tenha sido 5-1 do time do Augsburg. O Augsburg teve um gol anulado por muito pouquinho, no impedimento muito difícil de marcar e que teria transformado completamente o jogo. Segue invicto o Bayer Leverkusen, apenas 3 empates na temporada, empatou com o Bayern de Munique, empatou com o Borussia Dortmund e empatou com o Stuttgart. Se a gente for pegar, são os times lá de cima do G4 do campeonato espanhol, do campeonato alemão, perdão. E perdão de novo, porque agora eu não sei exatamente se o Dortmund chega a estar no G4 ou não. Deixa eu ver se eu consigo conferir rapidinho aqui, porque acho que o Leipzig está caindo, né? E Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Stuttgart e depois o Borussia Dortmund, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se eu estou enganado ou não, conferindo a classificação. O Dortmund ainda é quinto e o Leipzig ainda é quarto. E a diferença de pontos entre eles é de... Ainda tem 3 pontos a mais o Leipzig, que perdeu nesse final de semana em relação ao Borussia Dortmund, mas assim, dos 5 primeiros colocados ali, o Leverkusen não conseguiu ganhar de nenhum deles, a não ser do Leipzig. Dos outros todos ele empatou, tirando isso, ganhou todos os jogos da Europa League e todos os outros jogos do campeonato alemão, é líder, com um pontinho mais do que o Bayern de Munique, ganhou com o gol do Ezequiel Palacios aos 49 do segundo tempo. Uma muito boa jogada do Wirtz com o Grimaldo pelo lado do campo, área cheia de jogadores e conseguiu, enfim, se desafogar o Leverkusen para ganhar. Normalmente, vitórias em final de jogo dão muita moral, porque o time continua acreditando. O que o Bayer Leverkusen fez foi não deixar de acreditar, tinha um plano e fechou naquele plano e seguiu. Não mudou forma de jogar, não desesperou, não é um time que faz tantos cruzamentos e tal, e continuou tentando tocar, tentando entrar, tentando se mover para entrar na defesa adversária, até que conseguiu o prêmio. Um pontinho aqui,
Coisa que o Augsburg não conseguiu. Bom jogo do Iago, lateral esquerdo. Eu sei que alguns clubes brasileiros estão interessados no Iago. Tinha uma tarefa muito difícil, porque jogava contra uma bala do outro lado, que é o Frimpong, lateral neerlandês, né? Antiga Holanda, agora Países Baixos, então fala neerlandês, que é muito rápido, muito incisivo. O Iago só foi driblado uma vez durante o jogo, ganhou a metade dos duelos, fez um jogo muito correto defensivamente, o lateral esquerdo brasileiro, bem posicionado para impedir as investidas do Frimpong por aquele lado do campo. Foi bem o Iago, gostei, tinha uma tarefa muito dura e eu acho que dentro dessa tarefa ele foi muito bem. Esses 3 jogos decididos nos acréscimos, quem sobrou é quem sempre sobra, a Inter de Milão. A Inter está um pouco de lado desse campeonato, no grande centro da Europa, né? Porque se falam dos times da Premier League, se fala do Bayern de Munique, e a reboque nessa temporada a gente está falando mais do Leverkusen, porque está dando luta com o Bayern de Munique, se falam dos times espanhóis, mais o mainstream dos comentários futebolísticos por aí. Da Itália se fala menos. E a Inter de Milão, como é um time que nas últimas temporadas foi muito duro, muito reativo e tal, talvez tenha pegado um pouco o rótulo. Dessa temporada o time joga muito bem, é um time muito camaleônico, por assim dizer, se adapta ao adversário, muda de características, pode se defender, pode atacar rápido, pode atacar com muita gente, pode encher a área, pode atacar em blocos. O certo é um elenco extremamente equilibrado. Se a gente for pegar titulares e reservas da Inter, existe um equilíbrio entre titulares e reservas que faz com que o Simone Inzaghi essa temporada venha revezando muito os jogadores e o nível não cai. Joga com 3 zagueiros, os 3 com boa saída de bola. Jogou dessa vez o De Vrij, o Acerbi, porque o Darmian jogou como lateral, jogou Pavard, né? Jogou Bastoni, De Vrij e Pavard. Então, assim, os 2 zagueiros laterais do time, Bastoni e Pavard, sobem muito bem, e o De Vrij é bastante correto. O Darmian jogou na ala pela direita, e normalmente ele joga como zagueiro, mas ele tem qualidade para jogar de ala. Mais um muito bom jogo do Di Marco, como sempre. Mais uma temporada que o Di Marco está jogando muito bem, acabou de renovar contrato, mas assim, segunda temporada já de um dos melhores alas esquerdos da Europa, vai bem de pé direito, bem de pé esquerdo, entra muito na área, ataca o tempo inteiro. Ainda entrou Carlos Augusto, brasileiro, no segundo tempo. O trio de meio-campistas, o mesmo da temporada passada, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, os 3 com boa proteção, com boa chegada à frente, trabalham muito bem em bloco. Esses 3 jogadores, é um time muito forte, o da Inter muito rocoso, muito difícil de passar e de sobrepor esses jogadores, fisicamente e de intensidade também. Cara, e na frente, um capítulo à parte, a temporada do Lautaro Martinez, marcou de novo 2 vezes, 18 gols já na Série A italiana, 20 gols na temporada em 20 partidas como titular, contando só a Inter de Milão. Jogou 24 vezes, 20 como titular, porque foi poupado algumas vezes. Fez 20 gols contando Copa Itália e também a Liga dos Campeões. Artilheiro do campeonato italiano, o vice-artilheiro é o Giroud, ele tem 18 gols, o Giroud tem 10 e o Çalhanoğlu tem 9. 7 de pênalti, mas tem 9 gols, é o terceiro artilheiro ainda da Série A, um outro jogador da Inter de Milão. O líder de assistências é o Marcos Thuram, que é o companheiro do Lautaro no ataque. O Marcos Thuram chega para substituir o Lukaku, de característica mais ou menos parecida, né? Um tanque, um grandão, um cara forte, de boa arrancada, não é mais ágil para arrancar, mas depois que embala é muito difícil de parar. E também é um dos poucos times da Europa que joga com 2 atacantes, que não joga com 9 com pontas, porque quem faz os lados do campo são os alas e não os pontas. Então, troca de posição entre eles, quando um fixa os zagueiros, o outro rodeia, quando o outro fixa o zagueiro, é esse que se move um pouco mais, enfim. Faz muitas coisas muito importantes no jogo, muito bem a Inter. É o melhor ataque, com 49 gols em 20 jogos, 11 a mais que o ataque do Milan, que é o segundo melhor, e a melhor defesa com 10 gols sofridos, 2 gols sofridos menos do que a Juventus, que é a segunda melhor defesa. Líder, melhor ataque, melhor defesa, líder de assistências, artilheiro do time, artilheiro do campeonato, perdão. A Inter tem tudo, tá? A Inter tem tudo. Pinta um duelo muito equilibrado com o Atlético de Madrid a partir de fevereiro pela Liga dos Campeões, mas o Atlético nesse momento rateia um pouco mais desde dezembro e a Inter mantém a toada de jogar bem, de não perder, de ser forte, de golear quando consegue, de fazer muitos gols. Com uma grande temporada do Lautaro, já tem 20 gols. A melhor temporada dele pela Inter é de 28 gols, que é a última.
Lautaro está amadurecendo, está ficando mais constante. Enfim, é um time para ficar muito de olho, tá? Porque na temporada passada a Inter tinha como grande virtude reagir muito bem ao jogo dos adversários. É o que a gente falava de piorar o jogo dos adversários. Nessa temporada ela pode fazer isso também. Ela optou, por exemplo, fazer isso contra a Real Sociedad, um pouco disso no empate contra a Juventus no Campeonato Italiano, mas propondo, o time melhorou bastante. O Simone Inzaghi, antes de treinar a Inter, treinava a Lazio e era um time bastante propositivo, era um time que tentava jogar futebol ofensivamente. E a Inter, essa temporada, incorpora isso ao jogo dela. Ela não perdeu a capacidade defensiva da última, tanto que a gente vê a melhor defesa, e ela somou a capacidade ofensiva com a melhora de jogadores, de sistemas, com a chegada de outros jogadores como o Marcos Thuram. É um elenco que mexeu pouco, mas um time titular que mexeu pouco, mas que incorporou. Quadrado está machucado, mas pode jogar Dumfries, Quadrado, ou Darmian pela direita. Pela esquerda pode jogar Di Marco ou Carlos Augusto. Na zaga ganhou o Pavard. Ganhou mais jogador para a zaga também, que agora não estou conseguindo me lembrar, mas enfim, perdeu o Skriniar, né? Mas manteve De Vrij, manteve Darmian, manteve Acerbi, manteve Bastoni. No meio campo perdeu o Brozovic, mas o Aslani está ganhando protagonismo nessa temporada. Ganhou o Fratesi também, que é um bom jogador, com característica um pouco de Barella também de saída. Enfim, Alexis Sanches, que é o cara para dar o descanso para o Lautaro Martinez, por características. O Arnautovic para dar descanso para o Marcos Thuram, por características. O Arnautovic é meio que o Dzeko da temporada passada, por assim dizer. Gosto muito da Inter, tá? Fiquem de olho na Inter de Milão, porque é bom time. É legal de ver jogar e é um time que compete e joga muito bem. É isso, meu povo. Cafezinho com vocês, com 20 minutos de café, analisando os 4 principais jogos que eu assisti esse final de semana. E fiquem ligados, porque o canal volta com vídeos a qualquer momento. Não sei exatamente quando, mas se você chegou até aqui, curte e se inscreve aqui para me ajudar. Curtir simplesmente, se inscrever se você gosta do conteúdo. E é uma semana que tem Derby de Madrid, farei vídeo sobre isso. Que tem Barcelona, Copa do Rei também farei vídeo sobre isso. E mais o que pode pintar também. Sobre The Best, que a gente tem nessa segunda-feira, não sei se tem muito o que falar. Acho que o Haaland vai ganhar, acho que é justo. Já falei aqui em outros vídeos que eu acho que Messi e Mbappé não deveriam estar ali, mas vamos ver se depois tem alguma surpresa e se vale a pena fazer algo do The Best. Mas é isso. Vamos lá, gente. Boa semana para vocês, com muito juizinho na cabeça e também no coração. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau.